Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos então continuar aqui com a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós paramos a semana passada no capítulo 3, né? Nós estudamos o 1 e o 2. Falou bastante a respeito da volta de Cristo, né? Nós falamos sobre a vinda do anticristo e que nós não devemos nos apavorar, porque tudo isso não vai acontecer antes que o anticristo se manifeste, né? Antes que ele venha. Então as pessoas achavam que Cristo já tinha vindo e que eles tinham ficado na tribulação. Aí Paulo manda essa carta tranquilizando eles, né? E dizendo, não vai ser assim. Primeiro, o homem da maldade vai se levantar, vai se sentar no trono lá em Jerusalém, vai exigir sacrifício para ele, se dizendo Deus, né? Mas quando isso acontecer, nós, igreja, não estaremos mais aqui, ok? E hoje no capítulo 3, nós vamos estudar o capítulo 3, que é a parte final da carta, a finalização, onde Paulo dá as saudações e alguns últimos conselhos para a comunidade de Tessalônica, né? Então vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, aqui no começo da carta, Paulo pede já oração aos irmãos, pedindo que eles orem para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, também como está acontecendo entre vós. Então, aqui de novo entra a questão do mistério da oração, né? Nós já falamos a questão de Santo Agostinho, né, que ele fala que a oração não é para Deus fazer porque ele vai fazer o que ele quer de qualquer maneira, né? Mas é para que o nosso coração se alargue para receber o que Deus vai fazer conosco, né? Então Paulo aqui fala, ore para que a palavra de Deus se propague, não é? Esse mistério que tem entre a soberania divina e o que Deus nos pede para fazer, para nós entrarmos em contato com Ele e estarmos prontos para ver as coisas acontecerem quando a palavra se propaga. É um mistério que nós, para explicar, no nosso modo de explicar, é dificílimo, né? Nós temos essa explicação teológica de Santo Agostinho e tudo, mas o mistério que está por trás disso a gente não sabe, né? O porquê da oração, porque eu vou orar a Deus sendo que Ele vai fazer mesmo o que Ele quer, né? Então, também nesse pedido de oração de Paulo, faz com que nós nos estejamos ligados àqueles que estão pregando a palavra e estão longe, ou seja, missionários, por exemplo, né? Quando nós oramos por eles, quando nós oramos para que a palavra de Deus se propague nos países onde é difícil, onde não tem a palavra de Deus, países que não são cristãos ainda, nós estamos ao mesmo tempo ligados em um só Espírito com aqueles que estão pregando a palavra, com os missionários que estão lá, né? Por exemplo, o pastor Silvio que está no Nepal, né? Então, se em toda reunião a gente ora por missões, a gente ora pelos missionários, ora para que a palavra de Deus se propague, para que não tenha impedimento, nós estamos ao mesmo tempo ligados com eles em oração em um só Espírito. Mas aquela passagem que o profeta foi mandado ao rei, que o rei, para organizar a vida dele, queria morrer. Uhum. E ali ele orou e Deus deu mais 15 anos de vida. Não prova que a oração também faz o coração de Deus não mudar essa palavra, mas acrescentar alguma coisa em alguma situação? Uhum. Esses milagres de Deus não são por aí? Os milagres de Deus e a oração, por exemplo, é um meio de comunicação entre nós e Deus. Porque de qualquer maneira, Deus iria dar aqueles 15 anos de vida para ele. Porém, o que Deus queria fazer? Ele ora e Deus responde. Não é para Deus responder, mas o testemunho é para nós, para que as pessoas vejam, olha, o contato com Deus é Deus que está no comando, né? Então, quando Deus nos inspira ou nos manda orar por algo, é para nós vermos que quem está fazendo é Ele. Porque, por exemplo, quando nós oramos por algo impossível, por exemplo, é impossível de acontecer. De repente nós oramos e aquilo acontece.
Tem uma mulher que eu trabalho para ela, e ela falou para mim assim, Alfredo, eu acredito que existe Deus, ela é judia, né? Porque tem coisa que não acontece de jeito nenhum até eu orar. E quando eu oro, acontece. Né? Então, será que foi a oração que mudou Deus ou Deus que mudou o coração da pessoa para ela orar, para ele dizer, não, é Deus que está no controle. Então a oração serve justamente para isso, para mostrar que é Deus que está no controle. Que às vezes, como nós já dissemos aqui, a nossa mente, ela não é contínua, né? Você não consegue prestar atenção, por exemplo, no seu dedão por mais de 5 minutos, você desvia a atenção. E a nossa atenção de Deus está sempre se desviando com as coisas do mundo, né? Sempre, a nossa atenção sempre se desvia para cá, se desvia para lá e tal. Nesses momentos de oração, é o momento que nós nos ligamos com Deus. Então Deus responde, né? Às vezes Deus não responde de jeito nenhum, vai pedir, vai orar, ele não responde, né? Mas mesmo assim, quando ele responde, nos mostra que ele está no controle das coisas. Ele diz, sou eu quem faço, tá entendendo? Então fala comigo, sou eu quem faço, eu vou fazer de qualquer maneira, mas eu quero que você ore para eu te mostrar que sou eu que faço. Então a oração tem esse objetivo, não mudar o caminho de Deus, mas mudar o nosso caminho, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver. Peraí, eu tenho que colocar tudo nas mãos de Deus, porque na maioria das vezes nós pensamos que nós podemos, não é assim? Não, vou fazer tudo certinho, assim, assim, assim. Na nossa vida nós pensamos que é igual matemática, né? 2 mais 2, 4, tal, x elevado ao quadrado, igual tal. O que acontece? Mas não é assim. A gente faz um plano, né? A própria Escritura diz assim, olha, o homem faz os seus planos, mas do Senhor é que vem a resposta, não é? Então o que acontece? A oração serve justamente para isso. Então quando o profeta vai falar com o rei, né? O profeta Isaías vai lá e fala, ó, prepara sua casa que você vai morrer. O rei vira para o lado da parede e fala, Deus, o Senhor sabe que eu te servi, eu fui assim. No meio do caminho, Deus fala ao profeta, volta. E fala para ele que eu vou dar ainda mais tantos anos de vida para ele, e tal. O que foi isso? Né? Deus tinha falado que ele ia morrer e Deus voltou atrás? Não. Era justamente isso. Para que hoje nós pudéssemos ler que o homem deve andar direito dentro com o Senhor e tal, e que os planos de Deus, os planos do nosso, estão todos na mão de Deus. E essa comunhão nossa com Deus que faz entender o plano dele. A oração é para isso, nada mais que isso. Né? É porque a oração de Jesus, como ele falou, né? Uhum. Que aquele ali foi um não que, Senhor, se é possível. Se possível, quer dizer, ele literalmente ele diz, eu não podia passar por isso, mas tem que passar. Quer dizer, foi um não ali que... Porque a oração dele devia ser atendida, no caso, se fosse o caso. Filho de Deus, né? Mas tinha que acontecer porque já estava escrito desde o passado, desde os profetas, o próprio profeta Isaías. Exato. Tinha dito que ia com uma ovelha para o matadouro, que ele ia, né? Para acontecer isso. Já estava escrito, então ele tinha que fazer. Mas ele orou do mesmo jeito. É porque nós vemos a história assim, num decorrer de passado, presente e futuro. Então, vai acontecer e pode... Deus já viu a história inteirinha. Como diz o profeta, todos os dias da minha vida estão no seu livro já. O dia que eu nasci, antes de eu nascer, e o dia que eu vou morrer já está escrito no livro de Deus. Não posso mudar nada. Mas nesse meio de caminho vão acontecendo coisas, e eu oro a Deus, e eu entro em contato com Deus para me aproximar de Deus e ter uma comunhão maior com Deus. É para isso a oração. Agora, é um mistério muito grande, que a gente não consegue entender, que é coisa de Deus, né? Então é por isso que Paulo fala, ó, ore, né? Primeiro, para que a palavra de Deus se propague. E segundo, o quê? Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Então, duas coisas. Primeiro, a oração. Segundo, a fé não é de todos. Ou seja, Deus não deu fé para todos. Isso é coisa incrível, a soberania divina. Mais uma vez, Paulo bate nessa tecla em todas as suas cartas, né? Quando ele fala, olha, tudo vem de Deus, as coisas vêm de Deus, Deus está no controle de tudo. E ele fala, a fé não é de todos. Por quê? Deus poderia dar fé para todos, né? Por que ele não deu? Um outro mistério, né? Que a gente não tem a mínima ideia. Porque a uns Deus deu a fé. E o apóstolo Paulo, em outra das suas cartas, ele diz assim, na medida da proporção da fé que Deus deu a cada um. Né? Então ele diz assim, ninguém sabe mais do que deve, mas cada um na medida da proporção da fé que lhe foi dada.
Ou seja, Deus dá a fé a quem Ele quer e dá uma proporção de fé do tamanho que Ele quer para cada um. Né? Há pessoas que são fervorosas mesmo, tem muita fé. Outras, não tanto. Né? Mas você não precisa de muita fé para ser salvo. Jesus falou, se a sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, né? Quer dizer, Deus não exige uma grande fé de nós. Uma fé pequena, o tamanho do grão de mostarda. Então, para cada um, Deus dá uma medida de fé segundo aquilo que Ele tem para cada um. Segundo aquilo que Ele vai exercer na vida de cada um. Né? Então, para que eu preciso de uma van de 12 lugares, se só eu e a Nilce, não tem mais ninguém em casa? Não tem filho, não tem ninguém. Nem gato. Não é? Não tem nenhum gato. Então, se eu não fosse trabalhar, né? Se eu fosse trabalhar com construção outra coisa, ok, mas não trabalho com isso. Então, para que eu preciso de um carro desse tamanho? Né? Ou 3 carros desse tamanho? Né? Tô sentindo crítica aí. Não é? Assim pode medir a fé. Então, se o meu trabalho é para isso, eu vou ter aquilo ali para aquele meu trabalho. Né? Então, Deus dá a medida da fé segundo a obra que Ele tem na vida de cada um. Não é? Eu não posso parafusar um parafuso pequenininho com uma, sei lá, com uma chave desse tamanho. Pode. Né? Ou vice-versa, né? A ponta da chave não vai, A ponta da chave não vai ajustar, ali. Né? Então, é igual, qual a razão pela qual Deus atendeu o pedido de Ana? Porque ela pediu ou porque Ele queria mandar um profeta, rei e sacerdote para Israel? Você vê, Né? Samuel, ele fundou a escola dos profetas em Israel. Primeiro dos profetas, começou a fundar, ele começou a ser os profetas. Mas a mãe dele era estéril. E a mãe dele orava. Deus, eu quero um filho, eu quero um filho. Até que a mãe dele orou assim: se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor e vai se criar dentro do templo. Ele precisava. Era isso que Deus tinha em planos. Um menino que fosse criado dentro do templo para ali formar a escola de profetas. Ela não sabia que ia ter outros filhos. Depois ela teve outros filhos. Mas o primeiro, depois Mas de o desmamou, primeiro- ela já levou ele para o templo. Desmamou, ela já levou lá. E todo ano ela ia com o manto, levava um manto maior que ele ia crescendo, né? E sua mãe. Eu acho que é até uma receita para nós, quando a gente estiver orando, né? Como diz, às vezes Deus quer dar, eu quero receber, mas eu não disse para Deus qual é a finalidade daquilo pela qual eu estou pedindo. Exatamente. Porque às vezes eu estou pedindo. Quando ela pediu, ela disse para qual finalidade que ela queria. Ela queria ter o prazer de ser mãe, mas ela ia devolver para Deus. Então, quando a gente abre mão para Deus, Ele pega, porque ele, né, a gente vai ter que honrar a nossa palavra, Ele vai honrar o que Ele se prontificou a dar o milagre, mas o Senhor vai dar muito mais para a gente. E também, a questão da bênção também, quando a gente ora, de a gente querer administrar as bênçãos que o Senhor nos dá. Exato. Por exemplo, ela, voltando ao assunto dela, ela deixou o filho dela, primeiro filho, o único filho, que ela não sabia que ter outra, na mão de quem? Na mão de um sacerdote, que não sei nem dizer, né, quem era, né? Não tinha testemunho. Não tinha testemunho nenhum, mas ela fez o que ela disse. Então, que ela recebeu a bênção, mas ela não quis administrar, no caso, da maneira com que ela queria. Né? Às vezes nós queremos isso. Do jeito dela. Vou educar do meu jeito. E olha, você vê, quando as coisas são de Deus, quer dizer, Samuel foi criado com Eli. Ele não tinha nenhum bom testemunho, nada. De educar filhos, não. Nem os Nunca, filhos. os filhos dele, Deus matou os filhos de Eli porque eles eram devassos. Porque ele não criou bem os filhos de jeito nenhum. Não estava nem aí. E Samuel foi criado com Eli. E Samuel foi um homem de Deus. Samuel ungiu Davi. Ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, e ungiu Davi. Né? Então, quer dizer, foi um homem de Deus. Quer dizer, quando Deus faz negócio... Foi fruto de oração. Fruto de oração. No caso, né? E você vê, e às vezes a gente fica preocupado, né? Como eu vou criar meus filhos no meio dessa sociedade tão terrível? É a confiança em Deus e a oração. Exato. É assim que se cria. Porque não tem jeito, a gente vai olhar e falar assim, pô, o Samuel foi lá criado com Eli. Um lugarzinho não muito bom. Um pessoal não muito bom para ser criado, né? Mas Deus estava no negócio, né? Então, tem isso, né? A vontade de Deus.
e a questão da fé, né? Por exemplo, quando nós vamos orar, olha uma coisa interessante, eu vou orar para Deus e vamos ser sinceros, né? Que a pastora Lúcia estava falando, né? Olha só, eu vou pedir algo para Deus. Vamos supor que eu queira uma coisa assim, vamos supor que eu vou orar por um sapato, vamos lá, eu vou orar para Deus me dar um sapato. Então eu estou diante de Deus, oh Deus, me dá um sapato, meu Deus, eu quero muito esse sapato, porque eu tenho 10 já, mas eu quero esse aqui para eu mostrar para meus amigos Coração. como é que eu sou bom, como é que eu tenho... Tem que ser sincero diante de Deus, porque quando a gente começa a orar assim, de repente você fala, não vou orar por isso não. A maioria dos pedidos que ele vai pedir para Deus, você começa a deixar de lado, porque você fala, isso aqui não é para a glória de Deus, isso aqui é para o meu próprio proveito, não é? Ou seja, aí você começa a orar mais pelos outros, para quem realmente está necessidade, para quem realmente precisa, porque muitas vezes nós vamos pedir, o que o apóstolo Tiago diz? Olha, vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal, para gastar nas suas próprias concupiscências, nas suas próprias paixões, né? Suas próprias vontades. Não é para isso. A oração, você vê, a Ana foi objetiva, Paulo está sendo objetivo aqui. Olha, para que a palavra de Deus, Paulo não pediu nada para ele, né? Olhe para que Deus me dê pelo menos uma dúzia de burros e cavalos para eu poder andar no meu ministério. Olhe para que Deus me dê um barco bom para eu poder atravessar aqui de Macedônia até as igrejas que estão lá na Ásia Menor. Eu não pediu nada disso. Né? Olhe para que a palavra de Deus se propague, porque Deus vai saber o modo como Ele vai fazer. E para que nós sejamos livres dos homens maus, porque a fé não é de todos. Nem todos vão receber a fé de Deus. Ok? Terceira coisa aqui. Todavia o Senhor é fiel e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Aí vem Paulo remata dizendo, olha, contudo, Deus é fiel e Ele vai guardar vocês do maligno. Olha, de novo, Deus nos guardará do maligno, ou seja, vocês não vão ficar aqui para sofrer tribulação. Exatamente. O guardar do maligno, que esse é um ponto que hoje as pessoas, né? Que aqui eu não vou ter nenhum problema. Não. Tá? Hoje eu estava indo para New York, estava um trânsito, o camarada atrás de mim buzinando. E o trânsito? Era eu não? Talvez. Eu falei, rapaz, esse cara saiu da minha traseira, saiu perto do guardrail, um pedacinho desse tamanho assim, acelerou o carro, jogou o carro para cima de mim. Eu estou dizendo trânsito. Já pensou? Não estou dizendo a pista, que a pista está ali, às vezes você está voando, né? Deu uma fechada e parou na minha frente, assim, que eu digo, parou, aí eu falei, antes da ponte, né, de chegar da pontezinha aqui, que você chega mais rápido. E o trânsito, devagar, né, porque tem a ponte lá na frente, devagar, e ele na minha frente, e aí ele começou a buzinar pro carro da frente. Faltava ser Você vê que a fé não é de todos. Eu falei, falando em relação a livrar do maligno, né? Porque isso aí, o que é isso? Como diria um amigo meu. Alguém quer tirar o sossego. Quer tirar o sossego. Não. Um amigo meu, quando viu as coisas dessa aí, falou assim, você está com o demônio até debaixo da unha. Falei, não, Senhor. Tomar conta dele e de mim também, né? Para aqui, né? Não. Meu Deus do céu, o que é Mas isso? a verdadeira ideia dessa passagem aqui é o que o Alfredo está falando. Exato, é isso Aqui aí. na Terra, A gente é a opção sua mas fazer aí, o que você fez ou fazer o que eu já fiz uma vez. Correto? sim, Porque aí não precisa do milagre. sim, mas, Do mover de Deus nessa situação. sim, mas aí quando, veja bem, aí voltando na questão da oração, quando você está ligado, né, no Senhor, essas coisas vêm, Você logo. como diz o pastor, uma blindagem, né? Você está blindado com certas coisas. Porque se você não tiver ligado, saber o que é uma atmosfera em volta, né, da sua vida, uma atmosfera espiritual, você faz uma besteira. Tá? Você fala, o cara está de carro novo, eu estou de carro velho, vou dar um totó nele aqui, para, né, mostrar para ele quem é que manda nessa história aqui. Entendeu? É um negócio...
Então, voltando ao coisa, tem a área do maligno aqui e a área desse maligno Desse aí. maligno que Paulo Que é um maligno, aí é um maligno o quê? Muito mais grave do que esse aqui que a gente está Esse falando. aqui é coisa simples, né? Esse é Deus nos livrar esse negócio do carro aí, maligno, né? Mas isso é uma coisa que eu venho tentando Uhum. expressar e não consigo. O Juraci falou uma coisa certa ali. Tem coisas que vêm do Senhor, tipo, livrar do maligno lá na frente. Uhum. Do anticristo. Mas esse tipo de coisa aí, não precisa de Deus intervir, ou ele não vai intervir, mas não precisa da pessoa de falar, foi graças a Deus que eu não fiz aquilo. Foi graças à sabedoria que Deus deu para ele não fazer aquilo. De certa forma, graças a Deus, mas não teve aquela intervenção direta. Direta, assim, eu estou entendendo o que você está A falando. mão de Deus veio e tocou a minha tá. vida. Um ato miraculoso, né? A E as presença de pessoas Deus, né? usam isso direto. Não, isso é muito usado. A mão de Deus tocou a vida dele ao longo da vida. E deu sabedoria a ele, entendimento, para que ele não fizesse uma besteira. Exato, exato. E as pessoas, 99%, colocam essa situação de que a mão de Deus veio sobre mim. Quer dizer, aí ele sobressai sobre o manso. Se eu falar isso, diretamente Banalizou. querendo me sobressair sobre que a mão de Deus está sobre mim. Eu saí. Banalizaram o termo, né? O termo foi Banalizaram banalizado. e engrandeceu a pessoa. Yeah. Porque eu falar que aconteceu um milagre na minha vida é bom demais, porque Deus está comigo. Inclusive, né? inclusive a questão de milagres, né? Essas coisas de milagres que as pessoas hoje, o que tem de testemunho de milagres, que são falsos milagres, não aconteceu nada, foi coisa comum. Isso que eu estou falando. É coisa comum que aconteceu, né? E as pessoas começam a contar como um milagre não para engrandecer a Deus, mas para engrandecer a eles mesmos. Que eu estou assim com que eu estou assim com Deus e Deus me fez isso Põe comigo. a mão em mim que... Esse tipo de coisas é muito interessante. Você vê que no nosso meio, no meio evangélico, no meio protestante, não se tem como é que se fala? Um critério tão rígido para pesquisar e dizer isso foi milagre ou não. O único que faz isso é a Igreja Católica Romana. Chega lá 100 milagres, eles põem só a maioria de pessoas que não acredita em milagre ou cientista ateu para pesquisar. Depois de tudo, não tem jeito. Passa um, passa dois às vezes. Esse aqui realmente foi milagre. Porque senão fica esse termo de banalização, entendeu? Fica esse negócio, né? Aconteceu. E aí vira aquele negócio, né? As pessoas ficam até desacreditadas por conta disso, né? Então, é o que Paulo está falando. Deus nos livrará do maligno, o anticristo que virá. Agora, essas coisas nós temos todo dia, cabe a nós estar consciente da palavra de Deus, alerta com a palavra de Deus, e pedir que Deus esteja nos livrando todo dia do mal e tal, e saber que essas coisas vão acontecer, que é normal, é comum. Não é? A fé não é de todos, como Paulo diz, né? Então, não é? Versículo 4. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então você vê a confiança que Paulo tinha na igreja de Tessalônica, ao ponto de ele dizer, né, olha, nós temos confiança em vós, no Senhor, e que vocês vão continuar fazendo aquilo que nós pedimos para vocês, né, e que vocês que estão fazendo e vão continuar a fazer. Era a confiança que ele tinha. Essa comunidade de Tessalônica era um negócio tremendo. Os irmãos lá eram realmente fiéis a Deus, né? Mas, mesmo no meio de irmãos fiéis, sempre acontece, tem problemas também. Pode ser o lugar mais abençoado, os irmãos mais abençoados têm problema. Olha no versículo 6 aqui, nós vamos ver aqui o que estava acontecendo lá também, nessa igreja. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. O que Paulo está falando para se apartar do irmão. Olha só. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos,
visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, o que estava acontecendo aqui? Paulo falou assim, olha, irmãos, devido à primeira carta que Paulo tinha escrito, lembra? Da vinda do Senhor, eles sabiam que o Senhor estava por vir, pensaram que o Senhor já tinha vindo, e já tinha levado, Paulo escreve a segunda carta, e tinha alguns que pensavam o seguinte: o Senhor ainda não veio, né? Mas ele vai vir daqui uns dias. Vou fazer o seguinte, não vou fazer mais nada da vida, né? Vou me encostar aqui, vou ficar sem trabalhar e vou cuidar da vida dos irmãos. Não é? E Paulo diz aqui, olha, andam desordenadamente, não trabalham, vivem fofocando da vida alheia, vivem na casa de um e de outro, vivem fazendo tudo que não presta, né? E se dizem irmãos. Qual o conselho de Paulo? Como lidar com esses irmãos? Como lidar com esse tipo de coisa? Paulo fala, ó, faz o seguinte, aparte-se desse irmão, não se associe com ele. Por quê? É uma excomunhão para que ele vá para o inferno? Não. Paulo fala aqui, para que ele fique envergonhado. É como se fosse uma correção. Corrige o irmão, que pelo menos assim vai ficar envergonhado, vai dizer, não, deixa eu endireitar meu caminho, porque, né, nem os irmãos querem mais se associar comigo. Não é? Então, em algumas circunstâncias, por isso que é interessante que a igreja esteja toda em uma só visão. Porque, às vezes, há pessoas com certos tipos de problema que, às vezes, vai ser necessário usar desse tipo de atitude. Dizer, olha, não se associe com ele. Ele não está agindo como... Nós sabemos que é outro caso de abuso da graça, né? Quando Paulo prega a salvação pela graça, muitos abusam da graça. E aí fala, eu estou salvo mesmo. Aí Paulo fala, ó, corrija o irmão. Não tenham ele como inimigo. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, nós não devemos ter ele como inimigo. Mas nós devemos advertir ele. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala. Mas adverti-o como um irmão. Né? Corrija ele e adverte ele como um irmão. Enfim, em cada caso, dependendo de cada pastor, ele tem um jeito de agir com um certo tipo de pessoa. Às vezes ele diz, olha, irmão, você vai ser... eu esqueci o termo que usa em muitas igrejas, fala, vai estar em disciplina, né? Uhum. Vai ser disciplinado, né? Em outros falam, ó, o irmão precisa se corrigir, e em outros falam, olha, pastor mesmo conversa. Esse irmão está muito devasso, é bom que nós não estejamos com ele, não se misturamos com ele por enquanto, até que ele se corrija. O Coríntios fala, tirar esse irmão devasso do meio de você. Então, quando dá essa... Hoje em dia é difícil, porque às vezes o irmão devasso sai do nosso meio e vai para outro lugar ali, onde é recebido com honras e glórias, né? Hoje em dia está muito difícil. Não sei se acontece. Eu ouvi dizer que ali em Marte, lá na igreja, lá acontece, né? Mas muitas vezes acontece isso. Às vezes o pastor vai corrigir juntamente, por isso que a igreja tem que estar
junto, no mesmo pensar. Por isso que Paulo escreve na carta dele: irmãos, sejam todos vós de um mesmo pensar, de um mesmo parecer, de um mesmo coração. Para quê? Numa situação dessa, o irmão é corrigido e se endireita. Não tendo as igrejas, a igreja que tem diferentes pastores, a igreja é uma só, mas tem diferentes pastores. Não tendo o mesmo modo de pensar, acontece o quê? Dificilmente o irmão se corrige. Porque quando ele vai ser corrigido pelo pastor que está aqui, vai dizer, olha, e a igreja local está junto com o pastor. E diz, não, realmente, vamos dar como se diz, uma gelada do irmão, né? Vamos mostrar para ele que ele está errado, né? Vamos mostrar para ele que ele está errado, tal, para ele se corrigir. Muitas vezes o camarada sai, vai no pastor vizinho, estou sendo perseguido. E eu aceito. Vira diácono, né? pastor. Por quê? Porque às vezes não há essa comunhão de um pastor com o outro, de chegar e perguntar, ó, essa ovelha diz que veio do meio de vocês. O que aconteceu? Né? Se há o que Paulo disse, um só pensar, um mesmo parecer, entre aqueles que são pastores, que são responsáveis pela vida das ovelhas, ou esses que são, se há um só pensar, ó, aconteceu isso, isso e isso. Ok. Não, irmão. Ajudava a curar. Você volta para lá que aqui a gente não aceita pessoas iguais a você. Nós já tivemos na reunião dos pastores, um pastor que comentou, falou assim, olha, tem um irmão lá da igreja que ele já foi, já voltou bem umas 3 vezes. Ele, pastor, eu vou porque Deus está me dando a direção, aí foi, para a igreja do outro pastor. Ele chegou lá, ficou um tempo, aí depois, aí resolveu, não sei o que aconteceu, voltou, não, pastor, o meu lugar é aqui, e fica assim, indo e vindo. Pois é. Não, a culpa é de Deus, né? Deus que disse, né? Deus deu a direção. Deus me deu a direção, né? A falta de instrução, né? A pessoa diz, olha, Deus não deu instrução nenhuma para você, meu amigo, você está com coisa na sua cabeça. Mas o pastor não pode chegar e falar isso aí, não? Tem que falar, né? Então, e por que passa a mão na cabeça também? É por isso que eu falo, que precisa a igreja estar no mesmo espírito. A igreja, quando eu falo, é a igreja de Cristo, né? Com os seus líderes, deve ter o mesmo modo de pensar. É muito difícil hoje em dia isso, né? Porque uma das coisas que destrói, que corrói o meio cristão, qualquer outro meio, é o orgulho, não é? Então, por um exemplo, se um irmão saiu de um outro lugar, que está com problema e chegou, o que o líder deve pensar? Muitos pensam o seguinte, ele estava lá porque não conseguiram corrigir lá, mas eu aqui vou dar jeito nele, vai ser problema para ele também. Pedro. Aí é a visão do pastor, que quer crescimento da igreja. Um quer crescimento espiritual, outro quer crescimento em números. Inchamento, né? Então, mais um venham todos. Lá não estava bom para você, não? Lá no louvor estava... Você estava ruim, aqui você vai ser diácono, né? Aqui você vai ser o líder. Isso que acontece. Aqui nem precisa nem fazer 3 meses de banco. Não lançarei fora. Não lançarei fora de nenhum, né? Mas precisa ser corrigido, porque o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Se o irmão, ele olha e se dá conta, peraí, o errado sou eu. Porque aqui eles me disseram que eu estou errado. Eu fui lá, o pastor disse a mesma coisa. Eu preciso me corrigir, o problema não está nas pessoas, está em mim. Não é? Nós tivemos uma situação em que um pastor ligou para nós e falou, olha, essa pessoa, né, disse que estava na sua igreja e ministrou, você viajou, e ele ministrou a ceia na sua igreja. Aí a gente falou, que eu saiba não, porque eu deixei outra pessoa, né? Mas ok. Aí ele falou, não, essa pessoa vai estar vindo aqui, né, para conversar comigo. Aí o pastor ligou para Juraci, pastor Juraci, aí, ó, fulano de tal vai vir aqui tal hora conversar comigo. Quando essa pessoa chegou lá, Jura já estava junto com o outro pastor. Aí ele falou assim, olha, você disse que tinha ministrado a ceia lá na Logos. Aí, não foi bem assim. Não, você me disse. Agora você está dizendo que eu sou mentiroso e eu não estou mentindo. Não, que chato, é assim. Olha que situação. E a pessoa, na maior cara de pau, não foi bem assim. Mas não tem jeito. Difícil. Tentou contornar, falando uma coisa que não palavra. tem lógica. Agora imagina se o pastor não tivesse falado com a gente e se Juraci não tivesse ido lá para ouvir, para ver na cara a cara, né?
A Problema. pessoa Virar um disse, falso profeta, né? disse assim na maior que nós tínhamos Ninguém ia viajado, saber tinha ido nada. ao Brasil E ele e tinha que o ficado... pastor Juraci tinha deixado ele, que ele ministrou a ceia aqui. Vê que Você coisa, pode né? falar comigo. Então, isso é andar em devassidão. Não, Mas sabe né? que não. agora Essa é a pessoa que põe anda no vinho. interessada em outras coisas. Nunca Põe na lá. palavra de Deus, mas interessada em outras Nós coisas. estamos Né? ligados. Então, a igreja, no geral, principalmente os obreiros, devem estar num só pensamento. Teve o pastor Carlos Rosa aqui, Uhum. ele pregou aqui, acho que foi numa terça, foram Terça e dois? quinta. Terça e quinta, né? Uhum. Isso, foi na terça e quinta. Ele pregou aqui e uma das coisas que ele pregou foi sobre fidelidade. A fidelidade dos irmãos. Fidelidade dos irmãos o quê? Com a palavra de Deus e fidelidade com aqueles que estão aqui juntos. Aqui no grupo precisa ter Fidelidade. Precisa. Tá? Então foi uma coisa muito importante que ele tocou nesse assunto, porque às vezes a gente ouve coisas, nós não estamos falando aqui de fofoca, de maledicência, não estamos falando, nós estamos falando de fidelidade. Fidelidade. A fidelidade de você cuidar da sua casa, Uhum. de onde você está. Uhum. É o que a gente sempre tem dito aqui em relação a essa igreja. Exato. É isso aqui. Eu estou saindo da igreja. A luz está acesa. O que eu vou fazer? Eu vou apagar. Eu estou saindo da igreja. Tem uma coisa para fazer, eu faço. Por quê? Aqui é a casa do meu pai. Exato. Aqui a gente paga o dízimo, aqui a gente dá as ofertas. Com o dinheiro que eu pago o dízimo, com o dinheiro que eu dou as ofertas, é o dinheiro que você paga o aluguel, que você paga a luz, que você compra a toalha, que você paga a energia, que você paga o cable, enfim, tudo isso. O que é a casa do nosso pai. Então, se nós sermos fiéis ao local onde nós estamos, essas coisas assim, esses corpos estranhos, eles podem até vir, mas eles não permanecem. Esse que é o grande X. Tá? Desse grupo não permanece, porque eles vão vir, isso é Virão, natural. isso virão. É igual gripe, É. é igual a bactéria, isso vem. Então, mas que a fidelidade entre os irmãos, entre a igreja, Precisa ter. que eu sou daqui, Precisa ter. né? Essa é a nossa casa. Isso eu estou falando do pastor também. De repente o pastor traz uma palavra que né? Exatamente. Porque é possível acontecer, Uhum. tá? Hoje você trabalha muito, muitas igrejas hoje trabalham com métodos, com modelos, né? Como é que eu vou fazer? Uma estratégia, como é que eu vou resolver? Uhum. Como é que fazer isso? Alguém está fazendo isso, está dando certo, nós também vamos fazer? Uhum. Enfim, essas coisas todas. Então, nós também podemos cometer o erro. Agora, se nós formos fiéis entre os irmãos, tá? Falarmos a mesma língua, essas coisas estranhas podem até vir, mas elas não vão permanecer, Não fica. tá? Limpa, né? Limpa. É assim que a igreja cresce. Crescer Mas num também é só um corpo. fio da navalha também, né? Oi? Isso também é um fio da navalha. Eu penso igual o Juraci, como que você vai conviver com as pessoas que chegam? Você vai estar sempre um pé atrás. Sabe essa palavra que diz Jesus? Jesus diz assim, olha, irmãos, fala com os discípulos assim, sede simples, igual uma pomba.